Hoje vamos falar sobre o guitarrista do Pearl Jam, Mike McCready. Aqui a gente une, biografia, psicologia e descobrimos muita coisa legal sobre tudo quanto é tipo de artista. Eu sou a Luca, radialista e psicóloga, e bora então aí para a história do Mike McCready do Pearl Jam. O Mike McCready nasceu no dia 5 de abril de 66 na Flórida, mas só nasceu lá mesmo, assim, na sequência a família toda foi para Seattle. Aliás, a educação musical dele foi assim, primeira linha. O pai, que era piloto de guerra, adorava Jimi Hendrix e também Santana. Então curtiam ali som de guitarra, daquela pegada visceral, mas bem executada. Aos 11 anos, comprou o primeiro violão e começou a ter aulas. Pronto, na 8ª série, montou a primeira banda que chamava Warrior, que logo depois mudou para Shadow. Essa banda aí acabou flopando, né? O Mike McCready perdeu o interesse então em tocar guitarra, deu uma desencanada, falou que ficou super deprê, cortou o cabelo, se matriculou numa faculdade comunitária local e à noite trabalhava numa locadora de vídeos. Vivia meio que ali no piloto automático, né? Ou como a gente chama na terapia do esquema, no modo protetor desligado ali, né? Não acessava muito os sentimentos e vai que vai. Até que um amigo, como ele disse, né, o colocou novamente no modo guitarrista, né? Eles foram ver um show do Stevie Ray Vaughan e contou que assim que começou Couldn't Stand the Weather, umas nuvens gigantes apareceram e começou a chover. E ele falou que quando a música terminou, a chuva parou, assim, no mesmo segundo. Então o Mike fala que foi como uma experiência religiosa e que isso virou uma chave nele, assim, porque tirou aquela mentalidade negativa em que ele estava e fez ele tentar tocar novamente. Então ele realmente entrou de volta no modo guitarrista lá e aí foi para uma outra banda chamada Love Child. Até que um outro amigo de infância, que era só o Stone Gossard, que também seria do Pearl Jam, foi a um dos shows dessa banda do Mike e viu ele tocando um som que ficou de cara. A música era Couldn't Stand the Weather, do Stevie Ray Vaughan aí, que foi a mesma que fez o Mike voltar a tocar. Nessa época, a banda do Gossard, né, a lendária Mother Love Bone, tinha acabado e ele então perguntou, né, pro Mike McCready se ele topava montar uma banda, e aí nessa ele botou uma pilha pro Gossard chamar o Jeff Ament, que era do Mother Love Bone e também futuramente seria ali do Pearl Jam. Até que o Chris Cornell, do Soundgarden, depois do Audioslave, falou que adorava o jeito do Mike McCready tocar, né? Inclusive ele falava que o Mike McCready é uma referência de músico, um rockstar, um guitar hero, enfim, era super fã, além de amigo. E chamou eles para fazerem um projeto para homenagear o Andrew Wood, do Mother Love Bone, que morreu de overdose. Aliás, foi uma morte assim que parou Seattle, né? Ele foi um dos primeiros caras da cena aí, dessa cena, né, a ter uma morte com uma repercussão tão grande e foi um tapa na cara de todos que estavam ali em volta. Chamou o Matt Cameron, então, que era do Soundgarden e futuramente também seria do Pearl Jam. O Chris Cornell conhecia um cara assim super tímido que assistia os ensaios dele, ficava meio de canto ali, só, né, analisando, e o Cornell resolveu chamar esse menino aí para fazer um som. Esse garotinho tímido era só o Ed Vedder. E assim estava formado o Temple of the Dog, que foi fazer sucesso anos depois com o Hunger Strike, num duelo vocal espetacular com o Chris Cornell. Aliás, tem episódio aqui do Chris Cornell, também tem 2 episódios sobre o Ed Vedder. Enfim, astros alinhados, e em 1990 nascia o Pearl Jam com Jeff Ament, Stone Gossard, Mike McCready, que então, né, fechou ali com o Ed Vedder e o baterista, o Dave Krustin. O sucesso do McCready com o Pearl Jam começou a bombar ali, né, nos anos 90, geral de cara com aquela habilidade única na guitarra, juntando riffs viscerais com solos emocionantes e o sucesso estratosférico rolando. Aí você pensa, meu, cara tava voando, né, nas nuvens, feliz. Mas aí que tá. Ele enfrentou inúmeros episódios de depressão por conta de uma descoberta de uma doença crônica aos 21 anos. A doença de Crohn, que é um tipo de uma doença inflamatória intestinal que pode afetar qualquer parte aí do trato gastrointestinal. É difícil porque causa uma inflamação crônica e sintomas como muita dor abdominal, diarreia, fadiga, úlceras, obstruções intestinais, fístulas, enfim. Geralmente também acontece de ter dificuldades para digerir alimentos, desnutrição por causa da má absorção de nutrientes e impacto, obviamente, na qualidade de vida por causa desses sintomas frequentes. E não é que dá aquela vontade de ir no banheiro e dá para esperar até encontrar um, não. O Mike fala que é questão de segundos e que várias vezes
já aconteceu dele ter um episódio assim de diarreia durante um show e que isso era terrível, constrangedor, vergonhoso e tal. Além de várias situações que ele passou também no ônibus da banda, em entrevistas e tudo mais. Então ele fala que os caras da banda sempre foram compreensíveis com a doença dele e que não faziam aquele bullying turma do fundão, terceira D. Ele disse numa entrevista que, como qualquer tipo de doença, você espera que as pessoas que estão ao seu redor sejam solidárias e empáticas. Falou que ainda bem que os caras da banda e a equipe todos são assim. Falou que lida com a doença há muitos anos e que durante as turnês a maior preocupação que ele tem é em ficar procurando o tempo todo ali onde é que tem um banheiro perto. Falou que às vezes não consegue encontrar um a tempo e quando isso acontece a coisa toda, como ele disse, vira uma grande bagunça. Falou que vivia reclamando para a esposa dele, né, sobre essa condição e ela incentivou ele a buscar um grupo de pessoas com a doença de Crohn. No começo ele achava isso assim uma grande viagem, sabe? Ele nem curtia muito ouvir ela falar, mesmo porque também ele fala que ele nem sabia que se existia isso, né, e tal, e quem sabia que ele tinha doença de Crohn eram só pessoas ali do convívio dele que ele não queria explanar para ninguém. Só que assim, chegou num nível tão profundo de depressão e ele entrou num downhill e aí ele conseguiu, até que enfim ali depois, pegar um ar, buscar ajuda, entrou em contato com uma organização que cuida de pessoas com doença de Crohn e colite e disse que isso foi transformador. Ele falou que entrar nesse grupo, né, e ver crianças com o mesmo problema e a forma que elas enfrentam foi um backhand que ele tomou da vida e que aprende constantemente com elas. Virou um porta-voz da doença, ajudou a alcançar uma vitória gigante para os doentes de Crohn em 2009, quando o governador de Washington assinou um projeto de lei ali, determinando que empresas sem banheiros públicos devem deixar pessoas com doenças inflamatórias intestinais usarem os banheiros dos funcionários. O Mike direto faz arrecadações e contribui financeiramente para a Fundação de Crohn e Colite da América. Ele participa de lives ali com eles, faz tudo que pode, assim. Só um adendo aqui que não dá para deixar passar batido. Quando o Mike McCready estava bem mal ali no começo dos 90, por conta de depressão e vícios também, né, em drogas, ele foi para a reabilitação e conheceu o baixista John Baker Sounds. Essa amizade foi a ponta para fazer o Mad Season com o Layne Staley do Alice in Chains e o baterista do Screaming Trees também, né, o Barrett Martin. No meio dos 90 eles lançaram o Above, que tem uma balada maravilhosa, uma das mais lindas ali da época, que é River of the Seeds. Eu lembro, inclusive, quando eu vi esse som a primeira vez, assim, eu fiquei de cara, né, com a voz, a sonoridade da guitarra, é muito legal. Tem episódio aqui do Layne Staley do Alice in Chains, também dá pra você caçar aí na playlist. Bom, enfim, atualmente o Mike McCready continua apavorando tanto com o Pearl Jam como em projetos paralelos. Ele tá escrevendo uma ópera rock, legal, né? Deve ser bem da hora porque é sobre a cena grunge dos 90. Faz seus corres aí apoiando várias causas sociais e ambientais e tá sempre cuidando aí da saúde mental, fazendo a sua funilaria mental também. E para falar sobre, vamos ver a psiquiatra fodaralha, maravilhosa, gente fina, doutora Jéssica Martani, querida. Fala aí, Jess. Fala aí, pessoal. Gente, hoje o vídeo é para uma pessoa muito especial. É para Luquinha. Aê! Olha só essa foto que linda. A Luca e o Alezinho aí do Cada Caso um Caos. Ah, gente, que saudade de vocês. Bom, hoje nós vamos então conversar sobre as doenças inflamatórias e se elas afetam aí o nosso cérebro. Então, assim, será que a gente ficar doente pode fazer depois da doença a gente ter uma ansiedade, uma depressão? Será que tem relação? Gente, a verdade é uma só. Quando a gente fica doente, existe o que a gente chama de citocinas inflamatórias. Essas citocinas inflamatórias, elas são tóxicas e elas podem sim atacar o nosso cérebro, invadindo o que a gente chama barreira hematoencefálica, que é uma barreira de proteção do cérebro, que impede com que substâncias ruins ataquem e afetem aí a saúde do nosso cérebro. Quando a gente fica doente, pode acontecer então essa invasão e o adoecimento do nosso cérebro, tá? E quais são os mecanismos que isso pode acontecer? Primeiro é afetar a plasticidade sináptica, tá? Então a inflamação ela pode afetar justamente como as conexões entre os nossos neurônios, tá? Então pode ajudar às vezes a enfraquecer uma sinapse. Então esse é um dos mecanismos, tá? Pode também acontecer a diminuição de neurotransmissores cerebrais, principalmente a serotonina, dopamina,
que são neurotransmissores importantes na gênese da ansiedade e da depressão. Outra coisa é a parte da neurogênese, principalmente nessa partezinha aqui, ó, que é o hipocampo, tá, pessoal? O hipocampo, o que é a neurogênese? É a formação de novos neurônios, tá? O hipocampo é uma área muito especial em relação à nossa memória, em relação à nossa cognição e em relação à parte de sentimentos também. Quando essa região ela é prejudicada, pode também haver uma piora dos sintomas de ansiedade e de depressão, tá? Outro mecanismo que é muito afetado é o eixo hipófise adrenal, tá? Hipotálamo, hipófise adrenal, que aqui a gente tá observando, ó, a parte do hipotálamo, né? A parte da hipófise, que é uma glândula que fica aqui, e a parte do córtex adrenal, que é onde a gente produz principalmente o cortisol, tá? Quando a gente aumenta os níveis de cortisol, isso pode aí aumentar nossos mecanismos de defesa, deixando a gente mais em estado de alerta, mais em estresse e deixando a gente aí mais ansioso também. E na doença de Crohn, que é o que o Mike teve, a gente pode ter inclusive alterações da absorção de algumas substâncias, como a vitamina D, como o ômega 3, o zinco, o selênio, o cobre, tá? Então, isso também pode ajudar na gênese, né, da doença. Além do mais, gente, quando a gente tem uma inflamação intestinal como essa, que é a doença de Crohn, a nossa qualidade de vida, ela decai muito. Então, a pessoa vai fazer um show, tem que parar. A pessoa vai viver a vida, vai tentar fazer as coisas, tem que parar, porque, né, tá com questões aí intestinais. Então, isso vai deixando a gente cada vez mais triste também. Bom, galera, basicamente é isso, é o que a neurociência diz sobre as inflamações e as doenças da nossa psique. Então é isso aí, né? Vamos se cuidar, e é o que eu falo, tem coisa que não é nossa culpa, é uma questão neuroquímica, vamos se cuidar. Luca, Ale, um beijo em vocês, até a próxima. Demais, obrigada, Jéssica, pela sua participação, somando sempre aqui com a gente no Cada Caso um Caos. Me segue no Insta, Luca89FM, e semana que vem tem mais. Valeu por assistir até aqui.